Hoje vamos explorar a história de Eliseu, um personagem bíblico cuja jornada oferece ricas lições de fé, perseverança e preparação. Eliseu foi chamado por Deus para suceder o profeta Elias, uma das figuras mais poderosas e influentes do Antigo Testamento. Ao mergulharmos na vida de Eliseu, entenderemos como ele foi preparado para seu chamado divino e como suas experiências podem nos inspirar e orientar em nossos próprios caminhos. Para compreender plenamente a importância do chamado de Eliseu, é útil primeiro entender o contexto histórico e espiritual da época. Elias, o profeta que precedeu Eliseu, viveu em um período de grande apostasia em Israel. O povo havia se afastado de Deus, seguindo falsos deuses como Baal. Elias foi um instrumento de Deus para trazer o povo de volta ao arrependimento, desafiando diretamente os profetas de Baal e demonstrando o poder do verdadeiro Deus através de milagres impressionantes. Foi nesse cenário de intensa luta espiritual que Eliseu foi chamado. Ele estava destinado a continuar a obra de Elias, enfrentando os mesmos desafios e guiando o povo de Israel de volta ao caminho da retidão. A responsabilidade que repousava sobre Eliseu era enorme, e sua preparação para assumir tal papel foi igualmente significativa. Eliseu era um lavrador antes de ser chamado para o serviço de Deus. Ele estava arando os campos quando Elias o encontrou e lançou sobre ele seu manto, simbolizando o chamado de Deus. Este ato de Elias foi uma poderosa declaração de que Eliseu havia sido escolhido por Deus para um grande propósito. Eliseu não hesitou. Deixou imediatamente seus bois e seguiu Elias. Este gesto de abandono das suas tarefas diárias e imediata obediência ao chamado divino demonstra uma profunda confiança em Deus. Ele sacrificou seus bois e queimou o equipamento de arar, simbolizando a ruptura total com seu antigo modo de vida. Eliseu estava pronto para seguir um novo caminho, sem olhar para trás. O simbolismo do manto é profundo. No Antigo Testamento, o manto de um profeta era um sinal de autoridade e poder. Ao lançar seu manto sobre Eliseu, Elias estava passando a ele não apenas uma peça de vestuário, mas também a autoridade e a responsabilidade de ser um profeta de Deus. Eliseu aceitou esse chamado com um coração aberto e uma disposição de servir. Após aceitar o chamado, Eliseu passou anos ao lado de Elias, aprendendo e sendo moldado para seu futuro ministério. Esta fase de preparação foi crucial. Elias foi um mentor para Eliseu, mostrando-lhe os caminhos de Deus e ensinando-lhe a importância da obediência, coragem e fé. Durante este tempo, Eliseu testemunhou muitos milagres realizados por Elias. Ele viu o poder de Deus em ação e aprendeu que a verdadeira força vem da fé inabalável no Senhor. Este período de aprendizado e observação foi essencial para que Eliseu se tornasse o líder que Deus havia planejado. Eliseu não apenas acompanhava Elias, mas também servia a ele. Em 2 Reis 3:11, Eliseu é descrito como aquele que derramava água sobre as mãos de Elias. Este serviço humilde demonstra a disposição de Eliseu de aprender e servir antes de liderar. Ele compreendeu que a liderança verdadeira começa com o serviço aos outros. O momento da transição de Elias para Eliseu foi marcado por um grande teste. Quando Deus revelou a Elias que seria levado ao céu, Elias tentou várias vezes dissuadir Eliseu de segui-lo. No entanto, Eliseu permaneceu firme, recusando-se a deixar seu mentor. Finalmente, Elias foi levado ao céu em um redemoinho, e seu manto caiu sobre Eliseu. Este foi o momento da confirmação do chamado de Eliseu.
Ele estava agora pronto para assumir o manto de profeta e continuar a obra de Deus. Eliseu realizou seu primeiro milagre logo após, dividindo as águas do rio Jordão com o manto de Elias, mostrando que o Espírito de Deus estava sobre ele. Este evento extraordinário, em que Elias é levado ao céu em um redemoinho, é um dos momentos mais dramáticos e significativos do Antigo Testamento. Ele simboliza a transferência de poder e autoridade de um grande profeta para seu sucessor escolhido. Eliseu, ao pegar o manto de Elias, fez uma declaração pública de que ele agora estava pronto para assumir seu papel como profeta de Deus. Um dos milagres mais conhecidos de Eliseu foi a multiplicação do azeite da viúva. Uma mulher cujo marido havia morrido e deixado dívidas procurou Eliseu em desespero, pois seus credores estavam prestes a levar seus filhos como escravos. Eliseu instruiu-a a pegar emprestadas muitas vasilhas e, a partir de uma pequena quantidade de azeite que ela tinha, começou a enchê-las. O azeite só parou de fluir quando todas as vasilhas estavam cheias, permitindo que a viúva pagasse suas dívidas e vivesse do restante. A vida de Eliseu como profeta foi marcada por muitos milagres e atos de liderança. Ele curou águas envenenadas, multiplicou o azeite de uma viúva para que ela pudesse pagar suas dívidas, ressuscitou um menino morto, purificou alimentos venenosos e curou o comandante sírio Naamã da lepra. Estes atos não só demonstraram o poder de Deus, mas também a compaixão e a misericórdia de Eliseu. Eliseu foi um líder que serviu seu povo com amor e dedicação. Ele buscou sempre a orientação de Deus e foi um exemplo de fé e coragem para todos ao seu redor. Este milagre ilustra a provisão abundante de Deus e a importância da obediência e fé. A viúva seguiu as instruções de Eliseu, mesmo que elas parecessem impossíveis, e foi recompensada com um milagre que transformou sua situação. Além de seus milagres, os ensinamentos e atitudes de Eliseu oferecem profundas lições para nós. Ele sempre enfatizou a importância da fidelidade a Deus, mesmo em face de grandes adversidades. Eliseu também demonstrou uma vida de serviço, humildade e dedicação total ao chamado de Deus. Eliseu nos ensina que a preparação é uma parte essencial do nosso chamado. Ele passou anos aprendendo e servindo antes de assumir plenamente seu papel como profeta. Esta paciência e disposição para aprender são qualidades que todos devemos cultivar em nossas vidas. A história de Eliseu nos oferece valiosas lições para os dias de hoje. Primeiramente, vemos a importância de responder prontamente ao chamado de Deus, mesmo que isso signifique deixar para trás nossas seguranças e confortos. A obediência e a confiança em Deus são fundamentais para cumprir nosso propósito. Além disso, a fase de preparação de Eliseu nos ensina que devemos estar dispostos a aprender e crescer sob a orientação de mentores e líderes espirituais. A paciência e a humildade durante este processo são essenciais para nosso desenvolvimento espiritual e pessoal. Também aprendemos que Deus equipa aqueles que Ele chama. Eliseu foi capacitado com o poder de Deus para realizar grandes feitos. Isso nos encoraja a confiar que Deus nos dará as habilidades e recursos necessários para cumprir o propósito que Ele tem para nossas vidas. Outra lição importante é a de serviço. Eliseu serviu Elias fielmente antes de assumir seu papel como líder. Isso nos mostra que a verdadeira liderança começa com a disposição de servir aos outros. Em nossas próprias vidas, devemos buscar oportunidades de servir, sabendo que isso é uma preparação para responsabilidades maiores. A história de Eliseu é um testemunho poderoso de fé, obediência e preparação.
Ele nos mostra que, ao responder ao chamado de Deus e nos submetermos à sua orientação, podemos realizar grandes coisas para o reino de Deus. Que possamos ser inspirados pela vida de Eliseu a buscar a vontade de Deus com dedicação e coragem, confiando que Ele nos capacitará para cumprir nosso propósito. Ao aplicarmos estas lições em nossas vidas, seremos capazes de enfrentar desafios com fé, liderar com compaixão e viver de acordo com o plano divino, impactando positivamente aqueles ao nosso redor. Podemos aplicar as lições da vida de Eliseu em várias áreas de nossas vidas. No ambiente de trabalho, podemos ser inspirados a agir com integridade e a buscar a excelência, sabendo que nosso trabalho é uma forma de servir a Deus. Em nossos relacionamentos, podemos aprender a ser mais compassivos e a estender a graça aos outros, assim como Eliseu demonstrou compaixão em seus milagres. No contexto comunitário, podemos buscar ser líderes que servem, promovendo a justiça e a paz em nossas comunidades. E, acima de tudo, podemos cultivar uma vida de oração e busca contínua pela presença de Deus, confiando que Ele nos guiará e capacitará em todas as circunstâncias. A jornada de Eliseu é uma rica experiência de fé, obediência e serviço. Ele foi chamado, preparado e capacitado por Deus para cumprir um propósito específico em sua geração. Sua vida nos oferece um exemplo poderoso de como podemos responder ao chamado de Deus em nossas próprias vidas. Ao refletirmos sobre a história de Eliseu, somos desafiados a considerar como estamos respondendo ao chamado de Deus. Estamos dispostos a deixar para trás nossas seguranças e confortos? Estamos abertos a aprender e a servir sob a orientação de mentores espirituais? Confiamos que Deus nos equipará para realizar o propósito que Ele tem para nós? Que a história de Eliseu nos inspire a viver com coragem, fé e dedicação, buscando sempre a vontade de Deus e servindo aos outros com amor e compaixão. Que possamos, como Eliseu, estar prontos a responder ao chamado de Deus, confiando que Ele nos guiará e capacitará em cada passo do caminho.